Olá pessoal, dando continuidade à nossa mentoria, hoje teremos a aula de número 13. Veremos o que é porcentagem. E o que é que significa a porcentagem, pessoal? Ela é utilizada para representar também parte de um determinado valor ou até mesmo todo esse valor. Porém, esses números que nós utilizaremos, para representar parte de quantidades ou até mesmo toda essa quantidade vão vir acompanhado de um símbolo. E que símbolo é esse? O porcento. E a gente representa ele nesse formato. Por exemplo, temos aqui uma porcentagem. E como é que nós a chamamos? Nesse caso aqui, 100%. Outro exemplo, temos aí outra porcentagem e nós a chamamos de 50%. Mais um exemplo aqui e nós a chamamos de 25%. Como eu falei para vocês, a porcentagem ela vai representar parte de um valor ou até mesmo todo esse valor. Foi o que nós vimos aqui no conceito de porcentagem. Então, imagine a seguinte situação. Então, imaginem que essas três figuras são iguais, certo? O desenho é só uma ilustração. A primeira figura eu vou pintar toda ela. A segunda figura eu vou dividi-la na metade e vou pintar uma metade dela. A terceira figura eu vou reparti-la em 4 pedaços iguais e vou pintar apenas um pedacinho. Pessoal, cada figura dessa eu posso representar por uma porcentagem. A primeira figura, como eu pintei toda ela, eu posso representar aqui pelo meu 100%. Ou seja, a porcentagem 100% vai representar para a gente sempre em nosso dia a dia como o total daquela quantidade. Então, 100% vai estar referente sempre ao total. Agora, a segunda figura nós temos a metade dela. E como 50 é metade de 100, a mesma coisa vai valer para a porcentagem. 50% vai ser metade de 100%. Como nós vimos aqui que na primeira figura 100% representava toda a figura, 50% vai representar a metade dela. Então, aqui nós temos 50% da figura, a parte pintada, que representa a metade. Já na terceira figura, compare a segunda com a terceira. Percebe que aquele pedacinho que nós pintamos é exatamente a metade da metade? E vocês concordam que dentro de 100, o 25 cabe 4 vezes? Por isso, pessoal, que essa parte pintada aqui na terceira figura representa 25%, que a gente pode falar metade da metade. Então, percebam que há uma relação entre porcentagem e divisões de uma quantidade. Agora, vamos fazer a seguinte relação. Olhe, lembrando lá do conceito de frações, sabemos que a primeira figura representa o quê? Representa um inteiro, não é assim? Por quê? Porque nós temos toda a figura pintada. A segunda figura representa a fração meio, não é assim? E a terceira? 1/4. Lembrem que a gente sempre representa, a figura em forma de fração como o numerador é a parte que está pintada e o denominador é a quantidade de partes que você dividiu. Então, diante dessa discussão, pessoal, a gente pode afirmar o seguinte sobre as porcentagens. A gente pode obter uma relação entre porcentagem e fração. E como é que vai ser essa relação entre porcentagem e fração? Vai ser da seguinte forma. Olhe, para o 100%,
eu sempre vou representar o 100% em forma de fração como sendo 100 sobre 100, que significa 1 inteiro. Porque lembre-se, a gente viu que fração também é uma divisão, e 100 dividido por 100 é igual a 1. A porcentagem 50%, a gente vai poder representar ela como 50 sobre 100. E se vocês simplificarem aqui por 50, vocês vão obter exatamente 1 sobre 2, que é a mesma coisa de meio, metade. É por isso que na segunda figura nós pintamos metade dela. E essa metade vai valer para a gente 50%. E na terceira ali nós vimos 25%. E a gente vai poder ver essa porcentagem como sendo 25 sobre 100. E novamente, simplificando isso aqui por 25, a gente vai obter a fração 1/4. E perceba que na terceira figura nós pintamos o quê? A quarta parte dela toda. Por isso, nós temos aí a metade da metade. Então, veja, 100% a gente sempre representa o quê? Como sendo o total da quantidade. 50% como sendo a metade da quantidade. E o 25% como sendo a quarta parte da quantidade ou metade da metade. Então, perceberam que há uma relação de fato entre porcentagem e fração? Percebam que todos os meus denominadores aqui foram 100, né? Agora, por que é sempre esse 100? Eu vou justificar agora o porquê através de uma simples figura. Imaginem que vocês têm aqui essa figurinha e ela foi repartida em 100 partes iguais. Se vocês perceberem aqui, né, nós pintamos 25 dos 100 quadradinhos. Então, se eu quisesse representar essa parte pintada em forma de fração, eu ia representar como? Como sendo 25 sobre 100. Ou seja, eu pintei 25 partes das 100 partes que existia. Então, sempre que a gente for pensar em porcentagem de uma certa quantidade, é como se a gente pegasse essa quantidade, dividisse em 100 partes iguais e pegasse uma certa quantidade dessas 100 partes. Então, sempre a gente vai fazer referência à totalidade, ou seja, às 100 partes. Só que na prática, como é que vai funcionar? Veja só, vai funcionar assim. Imagine que vocês tenham 24%. Então, como é que eu vou representar esses 24%, né, em forma de fração? É muito simples. É como eu falei para vocês. Basta vocês pensarem em uma figura, né? Vocês pegaram essa figura, dividiram em 100 partes iguais e dessas 100 partes vocês pegaram quantas partes? 24. Então, aqui a gente vai representar em forma de fração como sendo 24 sobre 100. Tranquilo? Ah, professor, e se fosse 5%? Da mesma forma, eu vou representar como sendo 5 sobre 100. Então, veja que a gente sempre vai fazer o quê? Vamos pegar o número que está aqui na minha porcentagem, colocamos no numerador, olhe. E o nosso denominador é sempre quem? O número 100. Perceberam? Vai ser sempre essa relação. Então, até aqui, nós já sabemos como relacionar porcentagem e fração. Agora, eu quero que vocês observem uma coisa. Nós vimos que eu posso ver uma fração como sendo uma divisão, não é verdade? Então, veja que eu posso ver essa fração aqui, 24 centésimos, como uma divisão 24 dividido por 100. Veja que eu não posso dividir, então eu tenho que colocar um 0, aqui
e acrescentar um zero aqui, porque eu estou no início da divisão. Então, aqui eu vou por 2, dá 200, sobra 40, né? 40 não dá para dividir por 100, mas como eu já tenho a vírgula, eu posso acrescentar um zero aqui, e agora vai por 4. Então, veja que essa fração aqui representa esse número decimal, 0,24. Da mesma forma, eu posso ver esses 5 centésimos como sendo a divisão 5 dividido por 100. Tranquilo? Não dá para dividir, vou acrescentar um 0, para colocar um zero aqui. Ainda não dá para dividir, aí o que é que eu tenho que fazer? Tenho que acrescentar um zero no quociente para colocar outro zero aqui. Agora sim, eu vou por 5, menos 500, termina a minha divisão. E aí eu posso ver essa fração aqui como sendo esse número decimal 0,05. Então, vocês conseguem perceber que aqui eu tenho o quê? Porcentagem, aqui eu tenho fração, e aqui eu tenho o quê? Número decimal. Ou seja, o que foi que nós acabamos de fazer aqui, pessoal? Nós acabamos de relacionar porcentagem com fração com número decimal. E essa relação sempre vai existir. Dada uma porcentagem, vocês sempre vão conseguir uma fração associada a essa porcentagem e um número decimal também associado a essa porcentagem. Então, pessoal, quando a gente tem uma porcentagem, vimos que podemos relacionar essa porcentagem com uma fração e um número decimal. Olhe, essa fração aqui, que a gente associou à porcentagem, ela vai ter um nome específico. Como é que a gente vai chamar ela? Nós vamos chamar de forma fracionária da porcentagem. E o número decimal também vai ter um nome específico, forma decimal da porcentagem. Então, por exemplo, se eu tenho uma porcentagem aqui, 43%, eu posso encontrar a forma fracionária dessa porcentagem, que é o quê? A fração que está associada a essa porcentagem, ou seja, 43 sobre 100, como também posso encontrar o número decimal que está associado a essa porcentagem, o qual eu vou chamar de forma decimal dessa porcentagem aí, 43. E vai ser o quê? 0,43. Ou seja, aqui nós temos a forma fracionária e aqui a forma decimal. Lembrem-se que para encontrar a forma fracionária é só fazer o quê? Número que está na porcentagem sobre 100. Vou até colocar aqui. Número que está na porcentagem, tudo isso sobre 100. Não é assim? É exatamente o número que está aqui. E para encontrar a forma decimal, é só fazer o quê? O número que está na porcentagem dividido por 100. Daí, a gente encontra a forma decimal. Tranquilo? Então, vejam, dada uma porcentagem, a gente sempre vai encontrar a forma fracionária, que é a fração que está associada a essa porcentagem, e a forma decimal, que é o número decimal que está associado a essa porcentagem. Não esqueçam disso. Agora, o nosso objetivo é calcular porcentagem de uma quantidade. Vamos nessa. E para fazer isso, pessoal, nós vamos ver duas formas. Uma com a forma fracionária da porcentagem e a outra será com a forma decimal da porcentagem. Eu, particularmente, nas provas da ADM-TEC, sempre preferi trabalhar com a forma decimal.
é a forma que eu acho mais rápida. Mas aí cabe a você escolher, tranquilo? Todas as duas vão funcionar. Então, a primeira coisa que nós vamos ver aqui é com a forma fracionária. Então, imaginem que vocês queiram saber aqui quanto é 20% de 200. Vejam que aqui nós temos a nossa porcentagem e aqui é a nossa quantidade. E o nosso objetivo aqui é o quê? É calcular quanto é 20% de 200, ou seja, porcentagem de quantidade. Já que nós vamos fazer pela forma fracionária, primeiro nós temos que descobrir o quê? Qual é a forma fracionária dessa porcentagem 20%. Veja que 20% é exatamente 20 sobre 100. Como eu falei para vocês, basta escrever o número que está aqui na porcentagem sobre 100. Essa aqui é a forma fracionária dessa porcentagem 20%. E agora o que é que nós temos que fazer? Temos que calcular quanto é 20% de 200. Vejam só, calcular 20% de 200 pela forma fracionária é a mesma coisa de calcular 20 sobre 100 de 200. E para quem lembra lá do conteúdo de frações, o que significa aqui calcular 20 sobre 100 de 200? Aqui, pessoal, nós temos fração de uma quantidade. E como era que nós fazíamos lá quando o nosso objetivo era calcular a fração de uma quantidade? Era só pegar a minha quantidade, que era os 200, dividir pelo denominador. E esse resultado, que era que a gente fazia? Multiplicava pelo numerador. Então, é isso que nós vamos ter que fazer aqui. Nós vamos ter que pegar os 200, dividir por 100. Fazendo essa divisão aqui, vocês vão ver que vai dar 2. Então, aqui dá 2. E esse valor, nós vamos ter que multiplicar pelo numerador, que é o 20. Ou seja, 2 vezes 20 dá 40. E ele é o nosso resultado. Ou seja, 20% de 200 é igual a 40. Tranquilo? Então, é isso que nós temos que fazer. Primeiro, encontrar a forma fracionária da porcentagem, que vai dar uma fração, não é isso? E depois é só pegar e calcular essa fração da quantidade. E aí nós já sabemos como fazer, né? Basta pegar a quantidade, dividir pelo denominador, esse resultado a gente multiplica pelo numerador, e aí nós vamos ter a porcentagem da quantidade. Agora vamos para mais um exemplo para fortalecer essa ideia. Então, vamos calcular aqui 5% de 45. Novamente, aqui nós temos a nossa quantidade e aqui a nossa porcentagem. Lembrem que 5% é a mesma coisa que 5 sobre 100, ou seja, essa fração é a forma fracionária da porcentagem 5%. Então, se eu quero calcular 5% de 45, o que é que eu tenho que fazer? Tenho que calcular essa fração dessa quantidade, ou seja, 5 centésimos de 45. E aí, o que é que eu tenho que fazer? Tenho que pegar o 45, dividir por 100, e esse resultado multiplicar por 5. Então, vamos lá. 45 dividido por 100. Quanto é que vai dar isso aqui? Fazendo aqui a continha, percebam que não dá para dividir.
Então, eu tenho que colocar um 0, aqui no quociente para poder colocar um 0 aqui no dividendo. Agora, eu posso ir por 4. Menos 400, sobra 50. Como eu já tenho a vírgula, posso acrescentar um 0 aqui e eu vou por 5. Pronto. 45 dividido por 100 dá 0,45. Agora, nós temos que pegar esse resultado e multiplicar por 5. Multiplicando aqui por 5, o que é que vai dar? 25 vai a 2, 20. 2 vai a 2, 5 vezes 0, 0, 2. Como nós temos aqui dois números, depois da vírgula, a nossa vírgula vai ficar aqui. Ou seja, aqui dá 2,25 e a nossa resposta é 2,25. Esse valor é exatamente os 5% dos 45. Então, essa é a forma fracionária, ou seja, um método aí para você calcular porcentagem de uma quantidade. Agora, vamos aprender a calcular porcentagem de uma quantidade pela forma decimal. Vamos pegar os mesmos exemplos que nós pegamos na ideia anterior. 20% de 200. Quanto é essa porcentagem aí? Pessoal, aqui na forma decimal, o que é que nós temos que fazer aí para calcular 20% de 200? Mas, em geral, porcentagem de quantidade. Basta a gente multiplicar a forma decimal vezes a quantidade. Ou seja, se eu pegar a forma decimal dos 20% e multiplicar por 200, eu estarei encontrando exatamente o valor de 20% de 200. Então, aqui, basta multiplicar a forma decimal da porcentagem pela quantidade. Ou seja, quem é a forma decimal de 20%? Veja, 20% é a mesma coisa que 20 sobre 100, que é a mesma coisa que 0,20. Lembre-se que para encontrar a forma decimal, basta a gente pegar o 20 e dividir pelo 100. Ou seja, aqui é a forma decimal dos 20%. Então, se eu quero calcular 20% de 200, isso aqui é a mesma coisa que pegar 0,20 e multiplicar por 200. Vamos lá. 200 vezes 0,20, quanto é que vai dar isso aqui, Vai dar 000, pula uma casinha, 004, pula mais uma, 000. Soma tudo. E como temos aqui dois números depois da vírgula, a nossa vírgula ficará aqui. Sendo assim, 20% de 200 é igual a 40. O mesmo resultado que nós obtemos lá na forma fracionária também. Então é isso, pessoal. Basta vocês encontrarem a forma decimal da porcentagem e multiplicar pela quantidade. Já vai dar diretamente para vocês o valor da porcentagem dessa quantidade. Agora vamos para outro exemplo, que foi 5% de 45. Lembrem-se que 5% é a mesma coisa que 5 sobre 100, e dividindo aí 5 por 100, vai dar exatamente 0,05. Ou seja, essa é a forma decimal de 5%. Sendo assim, 5% de 45 é a mesma coisa que multiplicar a forma decimal de 5% por
45. Vamos fazer aqui essa continha. Soma tudo. E como nós temos dois números depois da vírgula, a vírgula vai ficar aqui. E o resultado dá 2,25, como nós encontramos lá quando vimos a forma fracionária. E aí esse é o nosso resultado. Então veja, pessoal, que a forma decimal ela é bem rápida, né? Basta você saber encontrar a forma decimal da porcentagem, multiplicar por essa quantidade, que vai dar aí exatamente o valor da porcentagem dessa quantidade aí que você quer calcular. Porcentagem é um conteúdo que a DMTEC cobra em peso. É difícil você pegar uma prova da DMTEC e não ter esse conteúdo, porcentagem. E o que é que você precisa saber aqui nesse conteúdo de porcentagem? É só calcular porcentagem de uma quantidade. E aí vocês podem utilizar tanto a forma fracionária como a forma decimal. Isso quem vai decidir vai ser você. Você tem que utilizar aquela forma que você tem mais segurança. Hoje terminaremos por aqui. Bons estudos e até a próxima aula.